Bilhões de dólares são investidos todos os anos no mundo corporativo. E, com base essencialmente em uma única fórmula matemática. Uhum. E se eu te dissesse que essa métrica, que é venerada por executivos financeiros no mundo todo, costuma falhar miseravelmente na vida real? Nossa, falhar é até um eufemismo em alguns casos. Pois é. Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa de precisão absoluta, né? Sim, com certeza. Alguém cai, quebra o braço, e aí o raio-x mostra aquela linha branca irregular, e a equipe médica simplesmente aponta e diz, aí está a fratura. É um diagnóstico binário, sabe? Ou tá quebrado ou não tá. Exato. É reconfortante. A gente gosta que as coisas sejam visíveis, que sejam categorizadas de forma limpa, Uhum. mas aí a gente entra no mundo das finanças corporativas. Estamos falando de avaliar projetos que vão definir o futuro de empresas gigantes. E que vão gerar ou cortar milhares de empregos, né? Movimentar verdadeiras fortunas. Isso. E, de repente, a gente percebe que essa nossa máquina de raio-x financeira está com defeito. Estamos olhando para um cenário que é, honestamente, muito nebuloso. É tipo a definição perfeita de águas turvas. E é justamente para tentar enxergar o fundo desse lago que vamos focar a nossa investigação de hoje. Com certeza. O material que guia a nossa discussão é um artigo muito contundente, sabe? Publicado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Muito bom. O título é Taxa Interna de Retorno, Controvérsias e Interpretações. Os autores que são o José Carlos Barbieri, o Antônio Carlos Teixeira Álvares e o Claude Marchlini. Eles pegam uma ferramenta que o mercado usa quase com os olhos vendados e dissecam as falhas estruturais dela. Ok, vamos destrinchar isso. A missão aqui é desvendar a verdade por trás de duas das siglas mais famosas e, eu diria, temidas de quem entra no mundo dos negócios, a TIR e a TMA. Uhum. E, claro, entender por que a matemática nem sempre é um reflexo fiel da realidade, né? Mas vamos dar um passo atrás. Antes da gente criticar a regra, a gente precisa entender como o jogo é jogado. Sem dúvida. E eu acho que quem está ouvindo a gente agora pode estar pensando, mas eu não sou diretor financeiro. Por que eu deveria me importar com a fórmula que eles usam? É uma pergunta justa. A questão é que compreender as rachaduras nessas métricas desenvolve o nosso pensamento crítico. Ah, total. É sobre entender como decisões que moldam a nossa economia são tomadas. Muitas vezes, essas decisões gigantescas são baseadas em premissas matemáticas que, no fundo, são meio ilusórias. Sim. E quando a pessoa aprende a questionar a matemática que todo mundo aceita como verdade absoluta, ela muda a forma como analisa qualquer tipo de informação. Perfeito, perfeito. Então, para quem está se deparando com essas siglas agora, vamos estabelecer o básico de um jeito visual. Boa. Imagina a prova do salto em altura nas Olimpíadas. A TMA, que significa taxa mínima de atratividade, é a altura exata em que o juiz coloca a barra. Tá. A barra. É o mínimo aceitável. Se um investidor sabe que pode deixar o dinheiro rendendo no banco a, digamos, 10% ao ano, sem fazer esforço nenhum, qualquer projeto novo que ele assuma precisa render no mínimo esses 10%. Essa é a barra. Exatamente. Já a TIR, a taxa interna de retorno, é a altura que o nosso atleta, que no caso representa o nosso projeto financeiro, supostamente consegue pular. E aí a lógica tradicional diz que se o atleta pular mais alto que a barra, ou seja, se a TIR for maior que a TMA, o projeto é aprovado. Faz sentido. Mas para a matemática funcionar nesse salto, existe uma âncora, um conceito chamado VPL, que é o valor presente líquido. Tá, e como esse VPL segura a barra? Pensa no VPL como uma máquina do tempo para o dinheiro, sabe? O dinheiro de amanhã vale menos que o dinheiro de hoje. Ah, por causa da inflação, né? Isso da inflação e do que a pessoa deixa de ganhar se não investir. O VPL pega todo o dinheiro que o projeto vai gastar hoje e todo o lucro que vai gerar no futuro e traz tudo para o valor presente. Uhum. E ele faz isso descontando aquela taxa mínima que foi exigida lá no começo, a TMA. Se depois de pagar todos os custos e descontar essa taxa, o VPL for zero ou maior do que zero, o projeto é viável. Certo. E a TIR, matematicamente falando, é exatamente a taxa de juros que zera essa balança.
É a taxa que faz o VPL ser igual a zero. Entendi. É a taxa que faz o jogo terminar num empate perfeito entre o que entra e o que sai, considerando o tempo. Exato. Parece um sistema à prova de falhas no papel, né? Pois é, no papel sim. A TIR funciona de forma muito elegante, mas ela exige um ecossistema muito bem comportado. Como assim? Os autores do artigo chamam isso de fluxos de caixa convencionais. É quando se tem um único momento em que se tira dinheiro do bolso, lá no início do projeto, e depois disso só entra dinheiro. É uma saída seguida apenas por entradas. Nossa, mas isso me soa como comprar um título do Tesouro Direto. Tipo, você coloca o dinheiro hoje, vai dormir e daqui a 5 anos saca tudo com juros. Bem por aí. Mas a realidade corporativa não é assim, né? Uma empresa constrói uma fábrica. Aí no 3º ano o maquinário quebra e precisa injetar mais capital. Sim, exatamente. Aí vem uma pandemia e dá prejuízo. Depois volta a lucrar. Se atira uma ferramenta de laboratório, o que acontece quando a gente joga ela no meio desse caos industrial? A máquina começa a engasgar, simplesmente. E o primeiro grande choque de realidade que o artigo da FGV nos traz é o chamado problema da taxa de reinvestimento. Isso que fiquei travada nessa parte. É de explodir a cabeça, né? Deixa eu ver se entendi a premissa oculta aqui. A fórmula da TIR, de forma totalmente silenciosa, assume que todo o lucro que o projeto paga no meio do caminho vai ser imediatamente reinvestido e vai render a mesma taxa absurda que a própria TIR calculou. É exatamente isso, o calcanhar de Aquiles da história. A equação matemática da TIR pressupõe um sistema fechado. Se um projeto acusa uma TIR de, 50%, a fórmula está assumindo que quando os primeiros lucros entrarem no ano 1, esse dinheiro vai ser pego e colocado em algum lugar mágico no mercado que também pague 50% ao ano. Mas isso não existe. Peraí, vamos colocar isso no mundo real. Digamos que alguém decida revitalizar um poço de petróleo. Tá, o exemplo clássico do texto. Investe $1 milhão hoje, aí no primeiro ano o poço já devolve esse $1 milhão de lucro. No ano seguinte, a produção aumenta e dá $1,5 milhão. No 3º ano, 2 milhões. Depois começa a secar, cai para 1 milhão e no 5º ano morre de vez, dando só 500 mil. Certo. E a barra, a TMA, estava definida em 12% ao ano. Se a gente joga esses números na calculadora financeira para descobrir a TIR desse poço, ela cospe um número impressionante de 120,56%. Nossa, os executivos iam fazer uma festa. Mais de 10 vezes a meta estipulada. Sim, mas aqui é que a coisa fica realmente interessante e a gente precisa ser muito crítico. A pessoa ganha o primeiro $1 milhão no ano 1. A fórmula acha que o investidor vai descer até a agência bancária da esquina e dizer... E pedir a mesma taxa, né? Exato. Dizer tipo, olá, quero aplicar esse $1 milhão rendendo 120,56% ao ano, por favor. Nenhum banco oferece isso. É uma ficção completa. É uma ficção porque a taxa interna não conversa com a taxa de mercado. Exato. E os pesquisadores mostram o tombo monumental que acontece quando a gente traz isso para a realidade. O que acontece? Se a gente calcular o retorno desse mesmo poço de petróleo, mas assumindo que os lucros intermediários vão ser investidos na vida real, digamos, aplicando nos mesmos 12% seguros que eram a meta no início, a rentabilidade total no fim do 5º ano despenca de forma assustadora. Sério? Para quanto? Aquela taxa de 120% vira, na verdade, cerca de 50%. Cara, cai pela metade. Sim. 50% ainda é um projeto fantástico, obviamente. Mas a TIR original criou uma miragem, sabe? Mascorou totalmente a realidade. Exatamente. Porque o modelo matemático sofre de um otimismo cego. Interpretar a TIR como a verdadeira taxa de remuneração de um negócio rentável é simplesmente falso. Então, olha só. Se a premissa de reinvestimento irreal já distorce o tamanho do lucro, o que acontece com projetos longos que precisam de injeções de dinheiro no meio do caminho? Porque, pelo que eu vi no estudo da FGV, é nesse cenário que a TIR não apenas distorce, mas ela sofre um colapso lógico total. Aí a gente entra no terreno dos chamados fluxos de caixa não convencionais. É quando o dinheiro muda de direção várias vezes. O zigue-zague, né? Isso. A empresa investe, tem lucro, depois toma um prejuízo e precisa injetar mais capital,
depois lucra de novo. E aqui a gente entra numa loucura matemática. Antes de falar de finanças, a gente precisa falar de uma regra de álgebra, não é? A gente está lidando com equações polinomiais. Sim, entra em cena o teorema de Descartes. Mas, não precisamos nos perder nos números aqui. Ufa, ainda bem. Pensa na fórmula da TIR como uma daquelas antigas balanças de 2 pratos, tentando encontrar o equilíbrio perfeito, sabe? O zero. Tá. O teorema de Descartes diz que toda vez que o fluxo de caixa muda de sinal, ou seja, toda vez que passa de lucro para prejuízo ou de prejuízo para lucro, a matemática ganha a possibilidade de encontrar um novo ponto de equilíbrio. Peraí, como assim? A máquina fica confusa. Ela acha uma resposta totalmente nova para zerar a balança a cada mudança de sinal. O que significa que uma única decisão de negócios pode ter 2 ou 3 taxas de retorno corretas ao mesmo tempo. Sim. Mas como é que alguém toma uma decisão bilionária quando a calculadora te dá 2 respostas diferentes para a mesma pergunta? Então, não toma. Ou pelo menos não deveria tomar baseando-se só na TIR. Nossa! E o motivo pelo qual a fórmula quebra é puramente psicológico e prático. Quando se coloca dinheiro num projeto no ano 0, o papel ali é de investidor. E o investidor quer que os juros sejam os mais altos possíveis. Claro! Mas quando o projeto está no meio do caminho e de repente é preciso colocar uma fortuna lá dentro para cobrir um rombo, a dinâmica inverte. O projeto está forçando um financiamento da operação. Vira um tomador de empréstimo. Exato. E quem toma empréstimo quer a menor taxa de juros possível. A mesma fórmula não consegue abrigar o desejo do investidor e o desejo do devedor ao mesmo tempo. Cara, mas a realidade é caótica e se no meio do projeto a empresa for processada e tiver que injetar milhões para cobrir uma multa judicial? Não acontece muito. Os autores analisaram um caso real muito curioso. Imagina que uma empresa investe $1 milhão para montar um centro de convenções enorme. Saída de caixa, fluxo negativo. Tá. 1 ano depois, o evento é um sucesso absurdo e a empresa lucra $2.400.000. Dinheiro no bolso, fluxo positivo. Uhum. Mas no segundo ano, a empresa sofre uma condenação ambiental. Precisa desmontar toda a estrutura e pagar multas que custam $1.430.000. Volta a ser fluxo negativo. E a meta inicial da empresa TMA era ganhar pelo menos 20%. Ou seja, tivemos 2 mudanças de sinal aí, o que aciona aquela confusão matemática da balança. Exatamente. E o resultado é bizarro. A equação não te dá um retorno. Ela diz que a TIR desse evento é 10% e também é 30%. As 2 coisas ao mesmo tempo, e aí entra o paradoxo que me deixou chocada. Se a meta da empresa é 20%, o projeto é aprovado, porque o valor presente líquido, o VPL, se mantém positivo entre essas 2 taxas. Tá. Mas se o investidor acordasse bonzinho e dissesse, quer saber, eu aceito ganhar menos, minha meta agora é só 9%. Se ele demanda menos, o projeto afunda e é reprovado. É o momento em que a lógica financeira derrete. Como pode, gente? Se alguém exige menos rendimento do projeto, ele deveria ser aprovado com mais facilidade, não o contrário. Para entender o porquê, a gente precisa olhar para aquela multa gigantesca lá no final. Lembra do VPL? A nossa máquina do tempo do dinheiro? Lembro, claro. Quando se usa uma taxa de desconto muito baixa, como 9%, aquele prejuízo gigante do segundo ano não perde tanta força ao ser trazido para o valor presente. Ah, faz sentido. O peso negativo dele continua esmagador e afunda todo o cálculo. Quando se usa uma taxa mais alta, como os 20%, esse prejuízo futuro é mais encolhido pelo tempo na fórmula, permitindo que o lucro do ano 1 sustente o projeto. Caramba! Mas percebe o absurdo da situação? Uma política de investimento menos rigorosa reprovaria um projeto que uma política mais agressiva aprovou. É a prova cabal de que a TIR falhou. Nossa, sim. E neste momento, quem acompanha nosso mergulho pode pensar, mas se essa falha é tão óbvia e trava todo o sistema, os acadêmicos não tentaram criar uma versão 2.0 para consertar isso? Tentaram, claro. E a solução encontrada se chama TIR-M.
a taxa interna de retorno modificada. Ah, a TIR-M. Isso. A ideia por trás dela era justamente consertar as duas grandes falhas. Ela usa taxas reais de mercado para calcular o reinvestimento dos lucros e para o custo de capital de novos aportes. Uhum. E, matematicamente, ela força a equação a dar apenas uma única resposta. Ela acaba com a confusão das múltiplas taxas. Ah, então tá resolvido. Se a taxa de reinvestimento agora é realista e só existe uma resposta na calculadora, a TIR me consertou a ferramenta. A matemática, sim, as finanças, não. Como assim? E os autores batem muito nessa tecla. A TIR-M funciona como um band-aid. Ela esconde a anomalia matemática, sabe? Tá. Mas em projetos atípicos, esse número único que ela gera não tem nenhum significado prático para quem está tomando a decisão. Mas por que não? Porque a TIR-M não consegue capturar a mudança de pele do usuário. Ela não entende quando o fluxo de dinheiro deixa de ser puramente um investimento e passa a ser, na prática, o pagamento de uma dívida. Ah, eu lembro dessa parte no material. Tem um caso que ilustra perfeitamente essa dupla personalidade financeira e é algo muito cultural nosso aqui no Brasil, que é o consórcio de automóveis. Ah, sim. O exemplo do consórcio é brilhante. É fascinante ver a alta ciência acadêmica dissecando algo que o pessoal faz todo dia para comprar carro. Com certeza. Imagina um consórcio de 50 meses para um carro de $10 mil. A prestação é de $210 por mês. Tá bom. Durante os primeiros meses, a pessoa que paga o consórcio é, na essência, uma investidora. Ela está colocando dinheiro num fundo comum sem ter o bem. Mas aí o exemplo supõe que no mês 19 a pessoa é sorteada. E aí é que tá. O mês 19 é a virada de chave psicológica e financeira. Por quê? Até ali, a pessoa estava financiando o grupo. Quando ela pega o carro de $10 mil, a balança inverte violentamente. Ela agora está com um bem de alto valor nas mãos, mas ainda deve 31 parcelas. Nossa, é verdade. Ela não é mais investidora, ela se tornou uma devedora do grupo. E a TIR-M não consegue ler essa transição. Ela tenta misturar as duas coisas. A TIR-M vai olhar para esses 50 meses e cuspir uma porcentagem única, tentando criar uma taxa global de retorno. Mas o que essa porcentagem significa na vida real? Nada. Você não pode calcular uma métrica de rentabilidade de investimento para algo que, do meio para o fim, se transformou num financiamento. A TIR-M tenta abraçar o mundo e cria um número cego. Cara, se a ferramenta avançada falha, como é que a pessoa resolve se entra ou não no consórcio? Com a matemática simples da padaria. Sério? Sim. Quando o fluxo é assimétrico, abandona a TIR e a TIR-M e compara as pontas. A pessoa no mês 19 precisaria calcular, o que valeria mais a pena? Ter aplicado essas 19 mensalidades numa conta rendendo 0,5% ao mês e usado o bolo todo como entrada num banco tradicional, financiando o resto do carro a 2,5% de juros. É comparar o custo de oportunidade real, né? Exato. Se investir fora e financiar fora for mais barato que o consórcio, a decisão está tomada. Nenhuma super fórmula necessária. Então, o que a gente conclui de toda essa investigação? A gente começou nossa conversa confiando que a taxa interna de retorno era essa régua infalível, essa entidade suprema que separa o bom negócio do mau negócio. A lenda, né? Pois é, mas destrinchando o artigo da FGV, vimos que ela é, em muitos cenários, uma invenção matemática que sofre de otimismo crônico. Ela distorce fortemente a realidade quando esbarra em projetos complexos que demandam injeções de capital. Nós devemos simplesmente parar de usá-la? De jeito nenhum. O recado do Barbieri, do Álvares e do Machline não é jogar a ferramenta no lixo. Seria como, jogar fora uma chave de fenda porque ela não serve para pregar um prego. Boa analogia. A TIR ainda é útil para fluxos simples e, principalmente, como uma ferramenta de teste de estresse do projeto. Espera, como assim um teste de estresse? Lembra que a TIR é a taxa que zera o VPL? Na prática corporativa, ela mostra qual é a margem de erro do projeto. Ah, entendi. Se a TMA é 10% e a TIR deu 15%, a empresa sabe que o mercado pode piorar, os juros bancários podem subir até 15% e ainda assim não vai estar perdendo dinheiro. Ela funciona como um alarme de limite, uma margem de segurança. Faz muito sentido. O erro grave e perigoso que muitos manuais de finanças ainda ensinam, infelizmente, é venerar a TIR como a promessa exata do lucro que vai para o bolso no final da linha.
Ela não é isso. Nossa, isso nos leva de volta ao começo da nossa análise. Começamos falando sobre a precisão de um raio-x médico versus a ilusão de precisão das finanças corporativas. Sim. O raio-x te mostra o osso quebrado com uma clareza inquestionável. Dá para ver a fratura ali. Mas a Tire pega o paciente, constrói um modelo teórico de como o osso deveria se recuperar no universo paralelo, onde o cálcio se multiplica magicamente a 120% ao ano, e entrega um laudo dizendo que o paciente já está pronto para correr uma maratona olímpica. Ri para não chorar. Ela simplesmente ignora que no segundo ano o paciente pode sofrer um reverso financeiro e quebrar o osso de novo. Exatamente. É uma métrica que, sob a pressão da complexidade, nos dá aquele conforto psicológico do controle através de números precisos, mas que são fundamentalmente vazios. Perfeito. Isso nos deixa com um pensamento muito provocativo para quem acompanhou a discussão até aqui. Se a TIR, que é a ferramenta mais sagrada ensinada nas maiores escolas de negócios e usada para decidir o destino de bilhões, pode ser tão facilmente desmascarada por uma simples mudança no fluxo de dinheiro, quais outras regras de ouro inquestionáveis que usamos no nosso trabalho, na economia corporativa ou até na forma como lidamos com a vida são, no fundo, apenas ficções matemáticas muito confortáveis, escondidas lá nas nossas planilhas de Excel. É de se pensar. Fica o convite para sempre questionar a máquina, mesmo quando ela te dá exatamente a resposta que você queria ouvir. Até a próxima.